Fala galera do Meteoro Brasil, mais um programa Meteoro Repórter, hoje com uma convidada super especial, grande jornalista lá do Instituto Conhecimento Liberto, ICL Notícias. A Manuela Borges protagonizou uma cena histórica com o então presidente Jair Messias Bolsonaro, em que ele a insultou diante das câmeras. Isso aqui foi há praticamente aí mais de uma década. E a gente vai conversar um pouco da Manuela sobre o fato do Bolsonaro hoje estar preso na Polícia Federal em Brasília, falar um pouquinho também sobre as apurações que ela está fazendo diretamente lá na capital federal e também destrinchar aí alguns assuntos do momento. Vamos de vinheta, eu vou chamar a Manuela em instantes. Vamos lá. Manu, queria agradecer muito pelo seu tempo aqui, pela generosidade de conversar aqui com o pessoal do Meteoro Brasil e te fazer uma pergunta. Você se sentiu vingada pelo presidente estar na Superintendência da Polícia Federal atualmente? Tudo bem, Manuela? Obrigado pela presença. Olá, Pedro. Obrigada a você pelo espaço. Não sei se vingada é a melhor palavra, né? Porque foram tantas atrocidades que esse senhor cometeu que eu acho que foi até pouco, 27 anos. Foram, né, os crimes relativos à tentativa da derrubada da democracia, mas tiveram outros crimes que eu acho que marcaram ainda mais profundamente a população brasileira, né? A questão da pandemia, dele ter negado vacina, dele ter promovido aglomerações, dele ter desacreditado o sistema de imunização brasileiro, que sempre foi um ícone, sempre foi uma referência mundial, dele ter dividido famílias brasileiras, né? Na minha família mesmo, tem vários bolsonaristas, e é algo nunca vivido, né, na sociedade brasileira, essa polarização, esses xingamentos, essas agressões, os nervos à flor da pele. Então, mas assim, foi uma satisfação realmente vê-lo preso e estar presente nessa cobertura, mas eu não digo que é uma vingança propriamente dita. É a justiça, né, Manuela? E a justiça parece que também ocorre aqui no planeta Terra, aqui na Terra, né? Não só a justiça divina, que eu também acredito, porque a gente vê ele não só preso, mas tendo crises de arroto, de vômito. Parece que tudo que ele sempre falou de mal pela boca dele, inclusive estando sentado na cadeira de chefe de Estado, agora ele paga também com essa saúde aí possivelmente comprometida. Manu, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você se sentiu? Você gravou um shorts rapidinho falando onde eu vou responder, onde eu vou responder criminalmente, você aponta ali para a sede da PF. Você se espantou com quanto o pessoal espalhou de novo essa entrevista que você fez com o Jair Bolsonaro no passado, nessa época, enfim, que ele era aquele personagem bizarro da imprensa, né? Ele ainda não era presidente da República, não tinha cometido os crimes da pandemia. Você se espantou com essa repercussão? Lá atrás, que você diz? Não, agora. Não, então. Esse vídeo ele já viralizou 1 milhão de vezes, né? Até a Xuxa, para você ter noção. A Xuxa postou? Compartilhou lá atrás, ele me agredindo, né? Aquele vídeo viraliza. Aliás, de tempos em tempos ele viraliza. Toda vez que tem uma campanha eleitoral, que tem alguém da família, no caso, quando ele estava concorrendo, o PSDB até usou e abusou em 2018 na campanha eleitoral, precisei acionar o jurídico e dizer, olha, não quero a minha imagem exposta no horário eleitoral, de manhã, de tarde, de noite, na rádio, na TV. E eles falaram, mas a sua imagem é pública. E eu falei, esse vídeo, né, é público, esse vídeo pode ser utilizado. Eu falei, de forma alguma. Primeiro, que eu não autorizo. Segundo, que ele pode até estar circulando na internet, mas vocês estão usando eles no contexto eleitoral, né? Exato. E nem PSDB eu sou. Tudo bem que eu não quero que o Bolsonaro se eleja, mas eu não quero que vocês me exponham dessa forma. Enfim, eles até tiraram do ar. Mas aí, depois, eu tive essa ideia, né? Claro, sempre
voltando, esse vídeo aqui, esse vídeo ali no Lula, na campanha do Lula, ele também usou um trechinho, mas bem curto, foram frames do vídeo, não foi o vídeo na íntegra, igual o PSDB usou em 2018. Então, eu tive essa ideia quando ele virou réu, né? Quando ele virou réu, eu gravei criminalmente aqui no Supremo Tribunal Federal. E esse vídeo também bombou muito. Eu sou até parceira do Brasil Fora da Caverna, né? Ah, que legal. É um perfil que tá bombando agora no Instagram, né? Desde a pandemia, né? Eles cresceram muito. E aí eles são meus parceiros, e aí eles replicaram, esse também bombou. Agora, com a prisão, eu falei, eu vou gravar outro quando ele for para Papuda. Só que ele, pelo visto, vai ficar na PF, né, Pedro? Vai ficar na PF com todas as regalias. E aquilo que a gente fala, né, Manuela? Não tem nada de... Os bolsonaristas estão falando de tortura. Aliás, eu assisto o N1 de manhã, acompanho o trabalho de vocês fazem muito caprichado. Tá uns gatos pingados bem doido lá ali na frente da PF, né? Como é que tem sido isso? Então, agora eu não estou mais cobrindo lá a porta da PF, não, ainda bem. Então, voltei a cobrir Congresso Nacional, até porque, gente, não faz sentido a gente ficar ali na porta da PF, o cara está preso, já transitou em julgado, tem eventualmente terças e quintas os filhos, mas eu acho que nem deveria ficar indo cobrir os filhos, né? Jair Renan, o que Jair Renan tem para falar? Enfim... Caça-palavras. Né? Caça-palavras. Então, desde essa semana, desde a outra semana, meados da outra semana, que agora eu estou cobrindo mais o Congresso Nacional, que tem uma série de pautas importantes, né, para ser discutido. Então, eu estou focada mais na pauta ali do Congresso, ultimamente. Mas a gente vê que não tem ninguém. Né? Outro dia até tentaram fazer uma manifestação, deu 130 pessoas, se não me engano. Nossa! Foi isso? Então, assim, flopou geral. Até conversei com o deputado Sóstenes Cavalcante, questionei, falei, e aí, deputado? Vergonhoso, né? Cada vez menos pessoas. Ele disse, a gente não convocou ninguém. Aquilo ali foi pessoas espontâneas que foram lá fazer essa manifestação. Eu falei, mas não tinha uma para o dia 3? Dele, não tem nenhuma manifestação. Agora, a estratégia é ninguém se manifestar, ninguém fazer mais protestos na rua pró-Bolsonaro. Então, a gente vê que o apoio está minguando, né? Tá minguando porque é o que você falou, é um criminoso, né, Manuela? Não tem aquela coisa, eles se unem ainda por conta da pauta, né? Tem a questão da simpatia com extremistas. Eu vi você falando outro dia no próprio ICL que você tem bolsonaristas na sua família. Como é que é agora? Porque você estava trabalhando na TV aberta. TV aberta, ela fala com mais gente, ela atende ali, não, pelo menos não explicitamente, os repórteres ali manifestarem a sua opinião. Agora você está no ICL, que é um veículo de esquerda, como é o próprio Meteoro. A família pega no pé? Demais! Mas depois que ele foi preso, que eu gravei esse vídeo, nossa, né, esse núcleo duro ali da minha família ficou indignado, falando e com medo que eu poderia sofrer algum problema. Eu falei, pois é, mãe, vou ir por dentro. Mas eu vou te falar que a repercussão, né? A última TV aberta que eu trabalhei trabalhei no SBT, na Rede TV, mas a repercussão do ICL é muito maior. As pessoas Jura? Ficaram na rua muito mais para falar, ICL, adoro o seu trabalho, do que na época da Rede TV. E quando eu trabalhei na Record, também tinha uma repercussão grande, assim, principalmente nos lugares mais humildes, né? Mas o ICL é impressionante. Já aqui no Pontão, aqui você fala de Brasília, não? Não, eu sou de São Paulo, mas eu estive em Brasília esse ano, inclusive. Então, o Pontão, um lugar ali à beira do lago. Outro dia 3 pessoas me pararam, outro dia também num outro restaurante, o cara estava tocando violão lá, ele parou para me cumprimentar. Mas, assim, várias pessoas chegam para
falar. ICL, adoro, é impressionante como é que o canal está crescendo e tem uma audiência fiel. Você sabe que quando eu estava na faculdade, eu falava, nunca vou trabalhar com TV, meu negócio é texto e tal. Desde quando eu tô trabalhando em outros canais, mas desde quando eu vim aqui do Meteoro, o pessoal me para em aeroporto. É meio doido isso, cara. Assim, é meio loucura. E eu ia te perguntar isso, trabalhar. Você falou duas grandes emissoras aí, o SBT e a Rede TV. Trabalhar nelas e na internet, você tá gostando mais de trabalhar na internet? Você está gostando mais de apresentar para a internet? Não, um veículo que você tem independência para apurar, para falar, sabe? Que é um bate-papo, que é uma análise política. É muito mais rico do que você entrar com a informação quadradinha ali, 1 minuto e meio, 3 minutos. Eu também, quando eu fiz faculdade lá, há mais de 20 anos, a faculdade ela direcionava a gente para o impresso, né? Não existia internet. Tinha rádio, tinha TV, mas eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar também com TV. Só que aí, na hora de fazer estágio, eu consegui um estágio na antiga Radiobras, né, que virou TV Brasil. Legal. E na Radiobras, na TV... era TV... Não, TV Nacional. Eles já me jogaram para o vídeo, né? E eu, nua e crua, aprendi com um cinegrafista, com auxiliar. Na época não tinha celular, era rádio, a gente lá no Congresso, em evento no Planalto, nos ministérios. Então, foi uma super escola. E aí, a partir dessa experiência, eu consegui ir entrando na TV, né? Assim, na verdade, eu nem buscava trabalhar em TV, mas acabou que as portas foram se abrindo para esse nicho do jornalismo. Mas... É isso, eu estou super aberta e agora a internet eu estou achando muito, muito libertador, né? Inclusive, eu nem conhecia, quem me apresentou o ICL foi o meu marido, ele que acompanha vários canais, o Meteoro também, ele que me apresentou. Manda um abração para ele. Mando, e ele... falou, nossa, você é a cara do ICL, você tem que trabalhar no ICL, sempre me mostrava os conteúdos, olha, os jornalistas estão fazendo parte aí do time. Aí eu vi que teve o ICL Eterno, que tinham várias pessoas ali se fidelizando, inclusive meu próprio marido. Aí eu falei, agora eu vou mandar meu currículo. Mandei, deu certo e estamos aí. Não, e é mega importante isso. Que bom que ele te fez a cabeça aí de trabalhar. Eu acho que tem que valorizar cada vez mais os conteúdos digitais. E, Manu, a gente está vendo agora, né? Teve na Comissão de Constituição e Justiça, o relator tentando manter ali o cargo da Carla Zambelli, que está condenada a 10 anos de cadeia. Assim, eu tô assistindo as sessões da Câmara porque eu faço cortes delas. 3 de dezembro de 2025, o que está acontecendo naquele lugar? É inacreditável, né? Parece que eles não estão entendendo que ano que vem é ano eleitoral, que o povo foi para as ruas para dizer não à PEC da blindagem, da bandidagem, né? Não pode existir uma casta diferente só porque foi eleito para a população, eles são agentes públicos. Então, eu acho que ano que vem pode ter uma reviravolta nas urnas, esperamos, né? Porque é inacreditável realmente ter uma série de provas e o deputado, o relator, Diego Garcia, dizer que não, há dúvidas, in dúbio pro réu. Só que não, o próprio relatório da Polícia Federal que ele cita, que diz que o Delgatti, né, o hacker, ele é um mentiroso compulsivo, mas mostrou que ele recebeu dinheiro de assessores da Zambelli, do gabinete da Zambelli, tinha fotos dele com a Zambelli, conversa de WhatsApp, mensagem, todo um conjunto probatório que levou a Procuradoria-Geral da República a apresentar a denúncia, o Supremo Tribunal Federal a julgar dessa forma, e também a Justiça Italiana, que negou, né, os pedidos de liberdade da defesa da Zambelli. Então, são aí 4 instâncias. E aí vem um deputado dizer que não, querer revisar um julgamento do Supremo Tribunal Federal. É bizarro, né? É bizarro demais. É bizarro demais e, assim,
Tá faltando também no nosso campo, a gente que é crítico a esses extremistas, tá faltando fazer o que a gente fez na PEC da bandidagem, né, Manuela? Naquela PEC da blindagem que eles tentaram... Eles ficam tentando de diferentes formas manter dinheiro público para deputado foragido, para deputada que tá presa, e os caras estão torrando literalmente a grana dos nossos impostos, né? É inacreditável. Você viu que até o Ramagem, lá dos Estados Unidos... Não, é uma cara de pau, né? O cara num baita resort ali. Foragido, abastecendo combustível no Rio de Janeiro, de carros, de veículos, sabe-se lá de quem, apresentando nota como se ele estivesse trabalhando no Rio de Janeiro, gente. É assim, é uma cara de pau, é um cara que é foi delegado da Polícia Federal, foi diretor da Agência Brasileira de Inteligência. Meu Deus, será que ele não tem senso, né, do certo, do errado? Eu fico assim perplexa, porque eles são operadores da lei, né? E burlam a lei e cometem outros crimes. É inacreditável, gente, a sensação de que realmente eles são intocáveis, inatingíveis, que eles vão ter ali... Vão passar pano na Câmara dos Deputados, igual o Eduardo Bolsonaro, que conseguiu também derrubar o processo lá no Conselho de Ética, vai perder o mandato por faltas, igual a Zambelli. Mas, pelos crimes que eles vêm cometendo, não. E uma coisa que eu ia te perguntar, mais a respeito do cotidiano mesmo, do trabalho, são comissões e comissões ali, às vezes de assuntos que são fundamentais para a sociedade, outras vezes você olha algumas pautas que eles impulsam e fala, meu Deus do céu, o que estão fazendo aqui? Como é que você se organiza nessa cobertura em Brasília para cobrir essas comissões? Como é que você lida cotidianamente nesse trabalho? Você tem uma entrada no ICL sempre pela manhã, né? Sim. Então, a gente tem que se virar nos 30, né? Com sapato... E meio que com o imprevisível, né? O imponderável, né? E gastar sola, ir para um lado, para o outro. Falei, gente, eu vou até botar aqueles relógios. Eu tenho até um, né, que mede quantos passos a gente deu num dia, só que ele tem que carregar e eu fico de saco cheio e nem uso. Mas eu acho que, assim, no mínimo uns 20 mil passos, viu? Esses dias de sessão, de terça e quarta e quinta, porque a gente bate muita perna lá. E aí tem que ter o feeling, né? Sentir. Ontem, por exemplo, eu tinha a PEC da segurança, e também tinha o Senado discutindo, na Câmara estava discutindo a PEC da segurança com os governadores, o Tarcísio e o Caiado, e lá no Senado o Alessandro Vieira, relator do projeto antifacção, ouvindo outros especialistas. Aí eu vi que estava um pouco fraco no Senado, aí corri para a Câmara, peguei ali a abertura, o Tarcísio falando, o Caiado, senti o clima, depois voltei lá para o Senado, aí peguei o relator, o Alessandro... E haja sola de sapato, porque é longe. Não é do lado, longe, gente. É longe. E aí, no meio do caminho, você encontra outro deputado, outro relator, aí já, né, a gente meio que equipe, com o celular na mão, com o microfone, e já grava aqui uma sonorinha, uma entrevistinha aqui, outra ali, e é isso. E tem que estar ligado o tempo todo. Também sai uma decisão do Supremo, sai uma outra informação do Planalto, é uma loucura. A gente, às vezes, acha que vai até pirar, porque é muita informação acontecendo tudo ao mesmo tempo agora. Manu, primeiro só falar uma coisa que eu tô falando com a Sofia e com a Ana, elas mandaram um beijão pra você por causa da confusão, você achou que a entrevista era com elas, geralmente é comigo aqui, mas elas adoram o teu trabalho também, mandaram mensagem agora. Um beijão para elas também. Mando sim. E o que eu ia te falar, assim, dessas reportagens televisivas, qual que é uma exclusiva ou uma notícia que você gostou muito de apresentar, de apurar, que você pode contar aqui pra gente? Na sua carreira toda, não é só o ICL. Se quiser contar do ICL também. Já tiveram algumas. Eu lembro de um caso da Bibabô, que era um esqueleto, que viviam ali vários dependentes químicos, que a gente fez um trabalho de investigação, mostrou a situação de um prédio que era um clássico aqui em Brasília, e
estava há anos uma obra, uma disputa judicial, e a gente conseguiu denunciar e mostrar e fazer o recolhimento dessas pessoas e a implosão desse prédio, que era no coração de Brasília. Isso aí já tem muitos anos. Tiveram algumas coberturas, algumas entrevistas, sei lá, perguntas que às vezes a gente aperta mesmo, né? E, por exemplo, teve um café da manhã com o então presidente Michel Temer, e aí eu fui uma das sorteadas para fazer a pergunta nesse café da manhã, e todo mundo fazendo umas perguntinhas meia boca, e eu fui na carne, falei, presidente, o senhor disse que não está preocupado com a popularidade, mas o senhor tem o pior índice da história, como é que o senhor pretende fazer o seu setor com esse baixíssimo índice de aprovação, de popularidade? Então, já tiveram algumas nesse sentido, assim, de apertar, de conseguir até emplacar a minha pergunta em outros veículos de comunicação. Agora eu não estou nem lembrando aqui, porque são tantas coisas, Pedro, que a gente fica... O duro é a gente tentar lembrar o que a gente fez ontem, né, Manu? É muita coisa. Desse jeito. Aí, às vezes, vem uma lembrança, assim, outro dia eu estava até montando meu currículo, eu comecei a cavar um tanto de coisa, falei, nossa, já fiz tanta coisa que a gente até perde a noção, né? Mas nos últimos 4 anos, por exemplo, eu comecei a mergulhar de cabeça no mundo da cannabis medicinal, né? Que legal! De notícias sobre o uso medicinal, faço uso para insônia, ansiedade, comecei a usar ali na pandemia, né? Por causa de desemprego, aquela angústia, né? Um líder que não liderava o país, que só fazia piorar a situação, que não acolhia o Brasil. Você perdeu o emprego na pandemia? Foi. E aí eu comecei a fazer o uso do olhinho da cannabis, tive assim um resultado muito bom, comecei a estudar, fiz pós-graduação em cannabis, aí decidi montar esse portal, trazendo científico, né, matérias, entrevistas com médicos, com mães atípicas. Então, eu mergulhei e fiquei um pouco afastada da política propriamente dita, né? E entrei nesse mundão aí da cannabis. Eu tenho até uma exposição sobre os múltiplos usos da planta, tijolo, papel, cosmético, alimentos não psicoativos, roupas, cordas. Então, é um supermercado dentro de uma planta. O site, no caso, eu estou mostrando na tela para vocês, é esse aqui, ó, Cannabis e Saúde. Não é esse não. Esse não aí é eu esse já não? trabalhei também. Eu já fiz peraí. Chama Qual que é o nome? Informacan. Informacan. Aqui embaixo tem até exposição, ó. Esse último link aqui foi a exposição que eu fiz na Câmara dos Deputados. Ai, que legal! Deixa eu ver aí, só. mostrando esses múltiplos usos da plantinha. Esse aí, que é a Informacan. Estive, inclusive, em São Paulo, na Expo Cannabis, com essa exposição. E é isso. Então, a gente está aí desmistificando, quebrando ignorância, preconceito, desinformação. Pô, você tinha que... Ó, tô dando ideia para a concorrência. Você tinha que dar ideia pro ICL de fazer um doc sobre o uso da cannabis, hein? Eu acho que tá pingando essa... Já conversamos sobre isso, já falei lá. Ó, o Edu, eu converso às vezes com o Edu. Edu, ó, tá dada a sugestão aí. Precisa ir atrás disso. Tem uma outra coisa que eu ia te perguntar, Manu. A gente já tá se aproximando já do finalzinho da segunda metade. Teve 2 episódios pessoalmente lamentáveis. O pessoal do Rolê ICL até brinca um pouco, tenta fazer humor, mas assim, o jornalista Guga Noblat foi agredido por parlamentares lá dentro. Um tomou o microfone e teve o Bilinski que pegou ele pelas costas ali. Como é que você viu esses episódios? E aí eu quero até colocar uma questão a mais. Você ainda sofre ainda com machismo e misoginia dentro do Congresso. Como é que você vê esses episódios de agressão de parlamentares que estão lá pagos com o nosso dinheiro fazendo esse tipo de coisa com a imprensa? A gente vê que mulher na política, né, seja virando uma parlamentar, ou seja, cobrindo esse mundo parlamentar,
sofre mais pressão e opressão por parte desse universo masculino. Então, é normal a gente sofrer essas agressões, ou até mesmo uma mãozinha aqui de um deputado que vem querer dar beijo, pegajoso. Então, tem esses dois lados da moeda, né? E tem, claro, quando às vezes a pergunta de uma mulher, eles vêm oprimir. Só que a gente tem que crescer em cima, né? Porque se a gente também baixa muito a bola, como diz o ditado, a gente acaba mostrando os fundilhos. E o Guga faz um trabalho muito bom, provocativo, e acaba ali sendo oprimido, né? Inclusive, ele está sem credencial para entrar na Câmara e no Senado. De novo? O pessoal está brigando para que ele reconquiste aí o direito de fazer a cobertura lá dentro. É um jornalista profissional, comprometido com a informação, e não consegue cobrir. Outro dia mesmo, também a Bia Kicis, deputada, quis impedir que eu entrasse na CPMI do INSS, porque antes Você dela... Você tá brincando? E aí ela só falando tanto de fake news sobre aquelas manifestações que tiveram gigantescas pelo fim da anistia, contra a PEC da bandidagem. E aí ela falou, porque está todo mundo pago com a Lei Rouanet. Eu falei, deputada, não é assim que funciona a Lei Rouanet, deputada. Não, você não consegue captar... Você tem que ser canonizada, Manuela, para explicar a Lei Rouanet para Bia Kicis. Tentei, né? E ela vindo com tanta desinformação e eu rebatendo, mas na maior educação, né? Ali no salto, nem sem levantar a voz, sem ficar batendo boca, eu só estava rebatendo as fake news. Só que ela ficou indignada, saiu, me deixou falando sozinha, e tudo bem. E aí eu fui dar um rolê, né? Fui tomar um cafezinho, quando eu volto, o segurança falou, Manuela, você não vai poder entrar, não. Eu falei, oi? Porque você constrangeu uma deputada. Eu falei, Bia Kicis? Eu falei, gente, eu tô com um vídeo aqui, eu não constrangi ninguém, se vocês não me deixarem entrar, eu vou fazer uma reclamação formal na mesa diretora da casa por meio do comitê de imprensa. Aí chamaram o chefe da segurança, ele vê o que está acontecendo. Eu falei, é isso, estão querendo impedir, porque eu não posso entrevistar. Agora eu faço uma pergunta que a deputada não quer responder e ela diz que eu a constrangi. Se ela ficou constrangida, o problema é dela. Agora eu estou aqui fazendo meu trabalho, porque eu não sou assessora de imprensa. Claro. E aí, viu? Falei, não, tenho minha credencial, já me conheci há muitos anos. Falou, não, Manuela, você pode entrar, você realmente não tem como barrar sua entrada. Eu falei, bom. Então, não vou precisar ir lá fazer uma reclamação formal, né? E aí é isso, a gente, então, sofre opressão também das mulheres, né? Não só dos homens, mas das próprias mulheres. E agressões e opressão contra os direitos, né? Femininos, que é um absurdo a gente ver mulher defendendo que vítima de estupro tem que ser mãe, tem que carregar o filho de um criminoso. Né, Cristina Tonieto, né? Criminalizar, né? Uma vítima de um crime. Então, é muito difícil. A gente tem dia que chega em casa assim, carregada, precisa tomar um banho de sal grosso, porque o clima é pesado ali dentro, viu? Manu, como é que você faz para conciliar? Que eu sei que você é mãe, esse cotidiano doido de jornalista, com família, marido e tudo mais. Difícil, às vezes mais. Eu tô solteiro, esse negócio é maluco aí de jornalismo, é fogo. Não é fácil não, né? Ainda tem família, tem mãe, tem irmã, a gente também quer se cuidar um pouquinho, né? Tem que malhar, tem que fazer unha, tem que depilar. Vida de mulher não é fácil, gente. Não. É jornada quíntupla. Mas a gente vai rebolando daqui. Por exemplo, malhar eu malho em casa. Eu malho com um pezinho aqui, porque na hora que dá, aí às vezes chega 10 horas da noite, eu tô morta, eu boto a caneleira vendo um filme, aí começa a fazer um pouquinho, faço 20 minutos, subo de escada. Então a gente tem que dar um jeito aí, né? Às vezes é isso, vai no salão, aí tá apurando, tá ouvindo, com fone de ouvido, não conversa com ninguém, que a gente está acompanhando uma sessão. Então tem que ser desse jeito.
Manu, muito obrigado por essa conversa. Teve alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de acrescentar? Não, acho que é isso. Tá bom. Porque, então. assim, na verdade, é uma ponderação que eu faço com relação até o episódio lá do Bolsonaro é a falta de união entre os jornalistas, né? Isso também me magoa, porque na ocasião ninguém deu apoio, o cara me xingando, o cara falando, sai daqui, você está censurado. Os jornalistas deviam ter saído, virado as costas, sabe, uma coisa unida, orquestrada, para até a gente se valorizar e valorizar a profissão. E a gente não vê isso acontecendo no meio jornalístico, parece que é um ali querendo... Um dando cotovelada no outro, né? Até falar de colegas, assim, a gente teve nesse dia mesmo do Bolsonaro ali na PF, teve agressões a você, teve agressões aos colegas da revista Fórum, o Azenha foi agredido, a gente tem agressões históricas, eu estava falando aqui do caso do Acef, que ameaçou a nossa querida colega Juliana Dalpiva, ele me citou num processo também, ele é completamente assim... a bublé das ideias, e é um negócio assim, e é sério isso, sabe, gente, porque é uma coisa que a gente é evidente que a violência contra as mulheres tem a carga da misoginia, mas assim, qualquer agressão a jornalista, quem sai agredido na verdade é a informação, a gente não consegue apurar porque eles querem nos amedrontar, né, Manuela? É isso mesmo, e por isso que eu fico meio chateada, entendeu, com esse episódio. Porque eu acho que, por exemplo, o Sindicato dos Jornalistas é que tinha que ter entrado com uma ação contra o Bolsonaro. Claro. E não a Manuela, eu acabei não entrando com a ação que eu iria entrar na época, porque eu não tive respaldo da Rede TV, porque era isso, eu ia ter que botar dinheiro no processo. Eu também estava tentando empreender, porque eu também sempre tive essa relação de amor e ódio com o jornalismo, essa montanha-russa, que um dia você tem emprego, outro dia você não tem, fecha a redação, sabe, demite uma galera, então não é fácil. Não é jornalismo glamour. Então, eu estava empreendendo na época, abri uma pizzaria, e aí eu não estava nem com cabeça, e um amigo meu falou, Manuela, você está preparada para ir para a justiça? Porque pode cair na mão de um juiz que seja simpatizante do mundo militar e você vai se lascar. Você está preparada para isso também? Não, porque você tem que estar. E aí eu acabei desistindo, e eu queria que o sindicato tivesse comprado a briga, né, para defender a categoria dos jornalistas e não a Manuela Borges. Então, eu acho que falta essa união, a gente vê nosso sindicato é muito fraco, e só a informação e a sociedade que perde, né, Pedro? Só isso mesmo. A gente tem que ser unido, assim, por mim, e o posicionamento do Meteoro é esse mesmo, toda a solidariedade a você. Eu sei que é um episódio que aconteceu há muito tempo atrás, mas é uma violência que esses caras continuam repetindo, né? E é isso, tem que ter união, gente. Não pode ter essa coisa em nome, às vezes, de interesses tão poucos, né? Gente, todo mundo é trabalhador, sabe? Não, e agora todo mundo vem pagar pau, entendeu? Agora, né, que o cara tá preso. Aí agora, ai, Manuela, você arrasou, ai, Manuela, aham. Tipo, beleza. Eu lembro. Sabe? Então, eu lembro também da galerinha que estava lá. Só teve um cinegrafista que, no frigir dos ovos, ele falou, quando já tinha desligado as câmeras, olha, respeita a jornalista. E foi até um repórter cinematográfico da TV Globo. Foi o único. Mas assim, né, os coleguinhas... Agora você vê, né, o cinegrafista, né, eu não trabalhei com TV, mas eu sempre vi nas coletivas, os cinegrafistas, eles são os caras mais ligeiros nessa questão. Pois é. Manu, beijo, obrigado pelo tempinho com a gente, viu? Beijão para todo mundo que segue aí o Meteoro. Vamos que vamos, quebrar preconceito, desinformação e trabalhar pela notícia. Beijo, até mais. Tchau, tchau. Excelente entrevista aqui com a Manu Borges, gente. Vamos de vinheta final, bora! Vida longa e próspera, gente. Até mais. Tchau, tchau.